Fala galera! Ó, seguinte, eu prometi pra turma que eu ia fazer um vídeo, né, com é, pelo menos a parte de inserção do PHP para trabalhar aquela questão lá do trabalho que eu vou pedir pra vocês, né? Vou deixar isso aí aberto no YouTube. Eu tô gravando hoje, dia 29/10. Eu falei que hoje eu ia subir esse vídeo pra vocês, 29/10/2022. São 10 horas e eu tô aproveitando que o pessoal saiu de casa para gravar o vídeo para reduzir um pouco o ruído, mas vocês vão ouvir galo cantando, passarinho cantando, desconsidere isso daí, tá? É, eu já desinstalei tudo que eu tinha aqui no meu computador para fazer do zero e seguir a ideia do que eu tinha falado para vocês. Ah, vamos fazer isso aqui do zero para vocês pegarem e verem todo o passo a passo que eu fiz dentro de sala de aula, poder pausar, voltar, tentar fazer de novo, né? Então, para facilitar aí nesse trabalho de vocês. Beleza? Então, ainda estou dentro do prazo que eu prometi, né? Eu ando prometendo demais. Meu Deus do céu, eu tenho que parar de prometer tanto. Mas vamos lá. Prometi, vamos cumprir. Que eu vou fazer, tá? Eu já tenho o AMP aqui instalado na minha máquina. A gente já tinha visto ele funcionando com o AMP e tudo mais. O Champ eu desinstalei, ó, até apareceu o íconezinho aqui, mas acabou de sumir. E o AMP está aqui. Então no AMP eu já tinha mostrado para vocês. Quem quiser trabalhar com AMP pode. Quem quiser trabalhar com o Champ ou, como diz o Gustavo Guanabara, Zemp. A propósito, eu vou deixar aberto o vídeo, tá? Comenta aí embaixo aí, ó. Coloca aí, ó, hashtag Guanabara. Eu acho que ninguém indica tanto Gustavo Guanabara quanto eu, né, nas minhas aulas, para tudo, todo tipo de programação. O cara ele é foda mesmo, não tem jeito. E assim, não quero nem comissão. Eu queria que ele participasse pelo menos de um evento nosso. Nunca chamei também, né? Quem sabe, né? Mas copia ele aí, ó, hashtag Vamos Guanabara. Vamos fazer uma palestra lá nas faculdades, nas duas que eu trabalho. Se puder ir, show de bola. É, então o AMP eu já tinha mostrado para vocês, né? O AMP eu starto ele fica verdinho aqui. Ele cria uma pasta dentro do C dois pontos da minha máquina, o AMP 64, www, e essa é a minha pasta raiz, meu diretório raiz. Tem sério, tem vários projetos aqui, projeto de aluno, aulas e tudo mais. Então eu falei, eu não vou usar ele. Mas a ideia é a mesma, tá? Usar o AMP, usar o Champ, ou o Zemp aí, né, no caso, vai ser a mesma coisa. Galera, vamos desconsiderar aí o barulho que vem da rua também, tá? Por favor. Então, eu não vou usar ele. Deixa esses projetos aqui. Eu vou usar o Champ mesmo e do zero, instalar ele, mostrar como que ele funciona, mostrar onde que eu baixei ele. Até na quinta-feira agora, a gente viu que... Isso aqui é Python, tá? Então, até na quinta-feira, eu vi que o site oficial ele estava fora do ar. Eu acredito que ele ainda esteja fora do ar. Eu não sei o que está acontecendo com a comunidade, mas o site oficial está fora do ar. Vamos testar isso aí também. Mas eu baixei ele em um site paralelo. Pode ser qualquer site, um site que você confie mais. Instalar ele na máquina e a gente começar a trabalhar a partir dele. A diferença que vai ter é que um tem uma estética um pouco diferente da outra e um tem uma pasta raiz, o outro tem outra pasta raiz, o que não afeta muito, tá? A questão do funcionamento aí do seu projeto. Tá? É só para simular isso online, simular ele em uma máquina local, né? Dentro da sua máquina mesmo, para depois colocar isso dentro de um servidor. Então eu coloco aqui, ó, download, né? Download Champ 64, no caso meu aqui é 64. E o site oficial é esse aqui, ó, Champ Apache Friends, né? Voltou, olha aí que beleza. Será que era o proxy da faculdade barrando? Vou tentar pegar ele daqui, tá? E aí a gente vê, quem sabe, né? Vamos ver se ele vai funcionar aqui. Então ele tem várias versões aqui, olha, PHP 1.8.1.10, né? Um PHP 8.0, 7.4.30. Tanto faz, tá, galera? Eu acho que assim, na computação a gente tem, aqui é para Windows, aqui é para Linux, macOS. Então beleza, vamos lá, vou executar ele aqui, vamos testar ele por aqui. E pode ser qualquer um, eu vou pegar esse 7.4, geralmente a gente não pega a versão mais nova, se quiser pegar, pode pegar, mas por uma questão de atualização mesmo. Tá? Quer saber, eu vou pegar a mais nova mesmo, vamos lá, vamos ver o que dá isso aqui. Então, baixar,
Ah, tá carregando, né? Show de bola. Vou colocar ele para gravar lá na minha área de trabalho. A diferença da internet, né? A internet ajudando aqui, já baixou. Muito rápido. Tá aqui. Clico duas vezes nele. Deseja permitir que o aplicativo faça alterações de seus dispositivos? Galera, esse aplicativo, o AMP, Champ, né, esses aplicativos que eles simulam servidores, eles fazem algum acesso a registros de sistema operacional. Então ele vai pedir isso daqui mesmo, tá? Mas assim, dentro de um site do fabricante, eu confio, né? Então eu acredito que a gente pode confiar no fabricante né, da ferramenta. Vamos lá. Então eu quero continuar. Beleza, ok. Isso aqui é o famoso next, 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 né? A única coisa que eu vou tirar aqui, às vezes eu tiro uma coisa ou outra, mas geralmente eu deixo tudo, tá? Então ele vai trazer para mim aqui algumas ferramentas que são as principais ferramentas que nós vamos precisar aqui. Deixa eu ver se meus poderes estão ativos. Tá aqui. O que eu vou precisar aqui nesse primeiro momento? Vou precisar do Apache, principalmente, é o servidor de hospedagem, o MySQL, porque eu vou fazer uma conexão com o banco MySQL. Essas outras ferramentas, elas são super tops, tá? Tipo assim, o FileZilla mesmo, para fazer o FTP para o servidor, é recomendadíssimo. Eu vou usar o PHP para pegar e mostrar para vocês, né, como que funciona o PHP. A gente, dentro da sala de aula, passou por diversas tecnologias, como HTML5, CSS, JavaScript, né? Bem rápido, porque o tempo é curto. E agora estamos entrando aí no PHP. E o PHP-MyAdmin, que é uma ferramenta visual para a gente poder trabalhar banco de dados. Então, assim, a gente tem um ganho de tempo aqui. Mas eu instalo tudo aqui, mesmo que eu não vou precisar, tá? Vai que eu preciso depois. Ele vai me mostrar em qual diretório que ele vai instalar. Nesse caso aqui, ele vai criar lá dentro do C, dois pontos, né, uma pasta chamada champ. Ok, quero manter o padrão. Aqui a linguagem que seria. Eu prefiro deixar em inglês, né? Então vamos lá, vamos deixar em inglês. E beleza, vamos lá, next. Engraçado que aqui fica perto do aeroporto, aí passa avião, é galinha, é passarinho, é grilo, né? Tudo interfere. Eu não tenho estúdio, então o estúdio é em casa mesmo. Mas tá melhorando, olha aqui, ó. Tem até uma luzinha aqui, ó, mas, né, pra ficar melhor. Aos poucos a gente vai investindo, né? A gente não tem muita condição de investir muito, não, mas um pouquinho a gente vai melhorando. Quem sabe um dia eu não chego lá, né? Nos grandes. Enquanto isso, eu indico os grandes. Vamos lá, vamos deixar o negócio correndo aqui. Enquanto ele está fazendo a instalação, deixa eu comentar outras coisas. Enquanto eu estava passando com vocês, eu mostrei aqui alguns códigos de Python que eu achei interessante. Eu recebi de uma aluna ontem, ela me perguntando sobre Python, como que ela faria para gerar um número randômico, e a partir desse número randômico aqui, que vai de 1 a 10, ela não vai saber qual que é esse número, né? Um número random aleatório aí, né? Não sabe qual que é. E ela vai digitar um valor. Então ela quer saber o quê? Se eu acertei, qual foi o valor comparado com o número random, ou se ele é menor ou se ele é maior. Eu falei assim, olha, esperem um pouquinho que eu vou implementar isso daí para vocês. Eu fico impressionado com o tanto que o Python é enxuto, tá? Então eu fiz esse código aqui, né? Onde eu uso essa biblioteca random, int, ele vai gerar um número inteiro entre 1 e 10. E aí ele pergunta para mim, né? Digite um valor para ser verificado. Vamos supor, eu digito 5 aqui. Acertei, já acertei de primeira. Olha só que legal. Vamos lá, vou rodar ele de novo. Digite um valor para ser verificado. 5. Ué, será que ele está gerando só 5? 5 de novo. Ó, digitei e foi, né? Até assustei agora. Mas não, é porque foi uma coincidência. Ele gerou duas vezes o número 5. Como as possibilidades são poucas, né? Você chutou um número menor, ou seja, ele está maior que 5. Então vamos lá, 6. Acertei. Hoje está fácil. Só mais uma vez. Depois eu volto lá para ver se instalou. Vou colocar o 5 novamente, que é o intermediário aí entre o 1 e o 10, né?
Você chutou um número menor. Tá, vai lá. 6. Você chutou um número menor. 7. Digite né, um valor para ser verificado. Também chutei um número menor. 8. Acertei. Achei muito interessante esse código. Tá? Deixa eu ver aqui se já instalou, né? Vamos lá. Ainda não. Então vamos esperar um pouquinho. Não vou nem cortar não, tá? Esse vídeo ele vai ficar enorme, porque eu não vou ficar fazendo corte, não. Qualquer coisa vocês colocam em duas velocidades aí na hora de assistir. Tá, vai demorar mais um pouco, vamos lá. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Tá, deixa eu falar um pouco sobre IDE, já que, né, tá instalando. Eu vou usar o Sublime, já deixei ele até aberto aqui. Pode usar qualquer ferramenta, qualquer editor de bloco, de notas, um Notepad++. Hoje, né, eu até aconselho o pessoal a usar muito o VS Code, né? Eu sempre falo, galera, olha, o que eu percebo que o mercado está usando mais é o VS Code pela facilidade, pela possibilidade de você implementar extensões dentro dele para diversos tipos de linguagem de programação. Entretanto, eu estou acostumado com o Sublime, falei, vou trabalhar com o Sublime mesmo. E fiquem abertos, quem quiser usar outra ferramenta pode usar outra ferramenta. Até, a propósito, né? Eu tenho aqui ó, o VS Code instalado na minha máquina, ele está aqui. Mas estou acostumado com o Sublime, vamos com o Sublime mesmo. Então, está terminando aqui a instalação. Ele ficou pesado, eu podia ter removido um pouco de coisa, né? Por exemplo, eu não vou usar nesse momento. Tem também umas ferramentas de e-mail que eu também não vou usar nesse momento, então poderia ter removido essas ferramentas. Aí o interessante é que depois que você instala ele a primeira vez, sempre que você precisar usar, ele vai estar instalado, né? Não no meu caso, porque eu estou fazendo do zero aqui para mostrar para vocês como funciona e eu tenho outra ferramenta que faz o mesmo papel. Beleza, concluindo aqui a instalação. Essa versão que eu baixei ela é maior que a outra que eu baixei anteriormente, lá do site oficial. Mas também eu quis pegar a mais nova, né? A outra eu não baixei do site oficial. Ai, que vontade de cortar o vídeo. Vamos lá, vou cortar não. Então, olha, ele pergunta se eu quero que ele starta para mim já o painel de controle, né? Eu posso marcar ou desmarcar. Eu quero sim. Vai lá, starta para mim. Então, ele starta aqui para mim essa interfacezinha gráfica aqui, onde eu tenho algumas ferramentas que eu quero trabalhar. Como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, o que eu vou usar? Eu vou usar o Apache, vou usar o MySQL e ele já tem o PHP dentro dele. Então, ele vai rodar todas as ferramentas que eu vou precisar para fazer essa aula para vocês. Eu starto o Apache, que é o servidor. Ele vai mostrar aqui para mim qual que é o número do processo, né? Quais são as portas que ele utiliza. E starto também o MySQL. Galera, pode ser que no caso de vocês aconteça igual aconteceu comigo aqui agora. Ó. Ele falar assim, opa, peraí, deu um erro. Eu não consegui startar o MySQL. Ele não startou, não ficou verdinho igual ficou o Apache. O que eu recomendo? Ctrl Shift ESC ou Ctrl Alt Del, né? Vem no gerenciador de tarefas. Procurem por um processo chamado MySQLD. Tá? Essa seria uma das possibilidades de um problema que a gente tem. Então, olha aqui, ele está rodando. Ele está rodando onde? Ele está rodando o MySQLD do Champ, do AMP, desculpa, do AMP Server, tá vendo? Do AMP, que é o MySQL 64, e eu tenho uma outra aqui que é do MariaDB, porque no AMP ele vem com esses dois bancos. Eu posso matar esses processos, ó. Finaliza a tarefa, finalizo a tarefa se eu não estiver utilizando ele. E é interessante, porque ele prendeu esses processos. Olha que interessante, olha, o AMP não estava rodando aqui na minha máquina. Opa, estava sim. Estava assim, olha aí. Eu startei e esqueci de parar ele. Então, qualquer versão do MySQL que esteja rodando aí na sua máquina, você tem que pausar ela, tá? Porque às vezes você instala o MySQL do zero e aí ele starta junto com o sistema operacional.
quando você vai startar um SQL dessa ferramenta, ele não vai funcionar. Que foi o que aconteceu aqui comigo. Até é bom dar esse erro que eu mostro como que funciona. Então eu fui lá e matei o processo. Manda ele startar aqui de novo. Pronto, startou. Verdinho. O MySQL ele usa a porta padrão 3306, né? O MariaDB ele usa 3307. Se a porta está em uso, ele vai conflitar, ele vai dar problema. Então, algumas curiosidades que eu já percebi, né, nesse tempo que eu uso essas ferramentas. Essas ferramentas elas podem dar conflito entre elas, porque é como se eu tivesse duas versões do MySQL instaladas na minha máquina, né? Duas entidades do MySQL instaladas na minha máquina. Então, uma está startada, a outra não vai startar, ela vai conflitar a porta, vai dar um erro. Então, eu já vi ele acontecendo dessa forma. Ele acontece quando você tem um MySQL puro instalado na sua máquina, você tem que ir lá procurar esse processo do MySQLD e parar o processo, porque ele starta junto com o sistema operacional. E uma outra possibilidade, essa já tem muito tempo que eu não vejo acontecer. Ele costuma conflitar também com o Skype. Não sei explicar o porquê, pode ser porque um utiliza a mesma porta do outro. Então, como que eu faria, né? Fazia na época que dava esse problema? Eu ia lá no Skype, pausava o Skype, startava a ferramenta, beleza, ela startou, eu startava o Skype. E aí, quando trabalha nessa ordem, funcionam os dois em paralelo. Caso contrário, ele não funciona em paralelo. O que que eu acredito, né? E aí a galera pode até comentar aí embaixo, que pode ser uma das possíveis soluções quando a gente trabalha dessa forma. Eu acredito que seria assim, ó, o Skype, quando ele tenta utilizar uma porta, que seria essa porta padrão, e ele verifica que ela está em uso, ele muda a porta. E eu tô falando isso mais como uma curiosidade, porque na verdade eu acredito que hoje pouca gente utiliza o Skype mesmo, né? A não ser num ambiente empresarial, sei lá. Eu, pessoalmente, eu tenho muito tempo que eu não uso Skype. Nem sei se tem instalado na minha máquina. Então, startei. Os dois serviços estão rodando, tá? Os dois verdinhos aqui, né? Ó. Beleza. Como que eu faço para ver se isso realmente está rodando? Você vai abrir um navegador, qualquer navegador. Eu deixo pelo menos uns 5 navegadores na minha máquina. E vai digitar localhost. O que, que ele vai fazer? Se é o Champ, ele starta essa página aqui padrão do Champ. Se for o AMP, ele vai startar a página padrão do AMP. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou usando o Champ para mostrar para vocês do zero como que funciona. Olha o caminhão passando na rua de novo. Mora, né, setor mais afastado, é isso aí mesmo. Milho verde. Vamos lá. Eu vou criar primeiro o banco de dados. Vou criar um banco de dados para me trabalhar com esse banco. E aí, deixa eu abrir um outro bloco de notas aqui para a gente pegar e definir como que seria esse banco de dados. Esse banco de dados eu vou fazer ele com base nas mesmas ideias que a gente estava trabalhando lá dentro da sala de aula, que eu mostrei para os alunos. Então, caso você esteja vendo esse vídeo por um acaso agora, primeira vez na vida, às vezes eu faço de zoeira, né? Faço as brincadeiras. É porque, assim, eu tento puxar a atenção da forma que eu consigo. E aí, eu falei assim, tá, vamos fazer aqui um sisteminha, né? Um sistema mais enxuto, só para entender como funcionaria aí uma conexão com o banco de dados, onde eu cadastro contatinhos. Então a gente vai fazer um banco de dados que vai chamar contatinhos, né? Meu banco de dados vai ser o contatinhos. Dentro desse banco de dados contatinhos, eu vou ter uma tabela, que vai ser uma tabela pessoas. O nome vocês podem dar o nome que quiser, só que depois na hora de fazer ali a implementação, tem que estar consciente do que você está fazendo. Pera aí, não, o meu banco chama isso, a minha tabela chama isso, tem que estar com o nome e é tudo muito bem milimétrico. Eu padronizo tudo minúsculo. Ah, mas eu queria colocar aqui contatinhos, contatinhos Goiânia, sei lá, né? Tô falando de Goiânia. Então, contatinhos Goiânia. Pronto, sem acento, sem nada. Mas a gente segue o que? Esse padrão. Minúsculo. Ah, é composto? É um nome composto? Então a primeira letra maiúsculo, o restante minúsculo. Isso para tudo. No meu caso aqui, não. Genérico mesmo, né? Sem nada. E aí, dentro dessa minha tabela, eu vou ter algumas colunas. Quais são essas colunas? Eu vou seguir a mesma ideia que até o pessoal dentro de sala me passou. Tá?
E aí vocês podem implementar da forma que quiser. Depois que terminou ele, vai lá, coloca mais uma tabela dentro do banco, vê como que funciona. Então a gente tinha comentado, falou, olha, eu preciso de um item que vai ser o único. Então vamos colocar um ID. Eu vou deixar ID mesmo, vou deixar ID pessoas, nada disso, só ID. Ele vai ser int, tá? Ele vai ser auto-incremente, ou seja, o primeiro vai ser o número 1, o segundo vai ser o número 2 e o próprio sistema vai fazer isso para mim de uma forma automática. Automaticamente ele vai pegar e vai gerar isso daí para mim, alterando para o próximo número. E ele vai ser chave primária, né? Ou primary key. Então ele vai ter essas características. Esse item, ele é um item único. Então quando eu falo assim, tá, vamos procurar lá em Goiânia Daniel Gomes de Oliveira, igual eu já tinha mostrado dentro de sala de aula lá usando aquele software lá, né? Aquele site, tudo sobre todos. Aí você vai lá e coloca Daniel Gomes de Oliveira. Aí aparece lá, tem 18 dentro do Brasil. Poxa, mas 18? Inclusive, se acontecer algum crime, não fui eu, tá? Foi um desses outros aí. E aí, ele vai procurar. Peraí, quantos que tem dentro do Brasil? Ah, tem tantos. Tá, olha só, a gente tem uma dificuldade aí. Eu preciso de um item único que identifica aquela pessoa. Aí eu falo, não, ele mora em Goiás, tá? Não, mora em Goiás? Refinou, tem três. Peraí, três? Beleza. Ele nasceu em 1900. Aí a gente vai refinando. Mas espera aí, eu posso ter um item único que eu simplesmente digito ele e ele já traz todos esses valores para mim, né? Referentes a essa pessoa. Então é um item único. Geralmente esse item único ele é um CPF, ele é um CNPJ. Mas para banco de dados a gente tem um costume de colocar um ID para tudo, tá? Então, por exemplo, lá na faculdade, qual que é o item único? Matrícula. Matrícula ela identifica aquela pessoa, né? Nesse caso aqui, o item único que eu vou deixar aqui vai ser esse ID. E ele vai seguir esse padrão aqui. Beleza? Próximo item que eu vou precisar, nome. O nome, ele é literal, ele é uma string, né? Então ele vai ser varchar, tamanho. A galera propôs colocar 30. Falei, tá, então vamos colocar 30. Aí eu falei, o que mais que eu posso colocar aí dentro? Ah, coloca aí telefone. Beleza. Fone. Fone é o quê? Ah, fone é int. Falei, galera, mas se futuramente a gente for usar ali uma máscara, e às vezes eu quero colocar o número da pessoa, né? 6299999, hífen, são 5, né? Isso, são 5, hífen, 9999. Para ele reconhecer esses caracteres aqui, ó, esse hífen aqui, esse sinal de menos, esses parênteses, o int ele não vai aceitar isso daí. Aqui eu tenho 14 dígitos. Vamos fazer assim, ó, vamos deixar ele como varchar. Isso daí vocês vão avaliar, né, como que você acha que é o mais interessante, tentando padronizar. Varchar 14. Depois, se eu quiser criar uma máscara, eu consigo criar uma máscara para ele pegar e deixar nesse padrãozinho bonitinho. Apesar de que eu nem precisaria gravar ele dessa forma no banco, né? Depois eu poderia pegar e trazer ele mesmo sendo int e editar ele de cá. Mas vamos lá. Outra possibilidade, eu perguntei para a turma lá e a turma falou assim: ah, coloca idade. Eu falei, mas idade é importante? Aí a galera fez uma piadinha lá, falou: vai que rola um clima, né? E pode dar cadeia. Eu falei: epa, não, então vamos colocar lá, né? Se vocês acham que é interessante, então vamos pôr idade. A idade, ela pode ser int, né? Int o quê? Aí eles, 2. Falei, peraí, meu avô tava com quase 100 anos, casou de novo, então acho que rola colocar uns 3 dígitos, né? Vamos deixar os idosos também casarem, né? Sei lá. Então, 3. 2 dígitos, né? Vamos pegar e colocar todo mundo, né? Inclusão, a inclusão. Vamos incluir todo mundo aí. E aí, para finalizar, para não ficar muito extenso, eles falaram, vamos colocar um Insta. O Insta da pessoa. Eu falei, pode ser Insta. Insta é bacana também. E qual que é o tamanho do Insta? E aí, até agora, eu não tenho a noção. Ele falou, pode variar, né? Eu não sei qual que é o limite. Eu falei, eu também não sei. Eu falei, será que é grande? Eles falaram, coloca 50. Eu não sei se tem um Instagram de 50 caracteres. Seria muito caractere, né? Para o Instagram. Eu falei, tá, vocês estão dizendo, põe 50, vamos pôr 50. Maior que o nome ainda, né? Então, beleza. Eu vou criar uma tabela com esses itens, tá? Seguindo esse padrãozinho aqui.
Não, isso daqui é interessante para uma consulta, caso você queira ver como que você pegou e implementou esse banco, porque às vezes dá um branco, né? Esquece, o que que eu coloquei lá? Pode fazer a consulta por aqui. E a gente vai implementar esse banco de dados usando o PHP-MyAdmin. Aqui, ó, ele está aqui. Deixa eu ver até se ele roda por aqui. Eu posso digitar localhost barra php-myadmin ou funciona, clicar aqui e ele executar a partir daí. Aqui ele abre direto para mim, tá, galera? No Champ ele está abrindo direto para mim. Ele não pede um nome de utilizador, ele não pede uma senha. No AMP, ele costuma pedir utilizador, senha e qual é o banco, se é o MySQL ou se é o MariaDB. Até ele tem uma opção aqui em cima de qual é, se é o MySQL ou MariaDB. Caso você esteja utilizando o AMP, o utilizador padrão, e ele é tanto para o AMP quanto para o Champ, é root. R-O-O-T. Inclusive aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Utilizador, root. Não preciso colocar arroba localhost, tá? Só root. R-O-O-T. Raiz. E a senha, tá? A senha dele é null. É branco. Não tem que colocar senha. Deixa em branco, aperta em executar e ele vai entrar dentro do sistema para você. Beleza? Então vamos lá. Para mim criar o meu banco, eu posso tanto clicar aqui em base de dados, quanto clicar aqui em novo. Tanto faz, tá? Ambos vão direcionar para o mesmo local. Então eu clico aqui. Ele aparece para mim um campo para inserir o nome do meu banco. Eu já tenho aqui no meu histórico, inclusive alguns, né? Olha aqui, ó. Contatinhos. E aí, isso daqui, né, seria um agrupamento collection. Então, aqui eu vou escolher o quê? Questão de padronização de linguagem, se ele vai aceitar cedilha, tio, né, o nosso padrão. Eu costumo utilizar o TF8 General CI, né? Esse daqui, ó. O TF8 General CI. Pode ser que mesmo assim ele ainda tenha algum probleminha na hora de você implementar e gravar um caractere especial. E aí, nesse caso, a gente pode fazer aquela verificação utilizando o padrão TF8 dentro do PHP, né, dentro da linguagem de programação. Ele faz um tratamento para pegar e inserir esses valores no banco. Então, isso daí a gente tem que pegar e implementar. Mas isso fica para um próximo capítulo. Criar. Pronto, ele veio aqui para o canto. Ele está com um sinalzinho de menos. Por quê? Porque eu ainda não criei nenhuma tabela. Então, eu vou criar uma tabela que vai ser a tabela pessoas. Essa tabela tem 5 colunas. Criar. O primeiro é o ID, né? ID, tudo minúsculo. Ele é int. Eu não preciso setar um valor. Apesar de que eu não seto um valor, ele vai colocar aqui para mim um 11. Né? Que eu até geralmente eu comento. Fala assim, olha, isso significa que você vai ter 9, 9, 9, 9. 11 vezes 9 aqui, possibilidade de inserção de valores dentro do banco. Caso eu esteja falando alguma bobeira, pode comentar aí embaixo também. Mas seria, assim, uma quantidade muito grande de valores para inserir dentro do banco, tá? Então eu deixo ele em branco porque ele vai colocar isso para mim automático. Eu poderia também colocar um 11 aqui, mas eu não vou colocar não. E eu marco ele como autoincremente. Isso daqui tem uma diferencinha entre o champ e o amp, que é quando eu marco aí de autoincremente, aqui ele simplesmente dá uma piscadinha e aparece primary key aqui para mim, ó. Ele já está como chave primária, ele setou como chave primária. No amp, quando você clica no autoincremente, ele vai aparecer um pop-upzinho, um modalzinho, e ele vai perguntar: você quer deixar o ID como chave primária? Aí você basta colocar em executar e ele vai setar esse ID como uma chave primária, tá? Então é a única diferença. Aqui ele não abre esse modal. O próximo campo é o nome. O nome é varchar. Cadê? Aqui. Varchar tamanho 30 que eu coloquei lá no meu banco. O próximo é fone, né, do telefone. Ele também eu coloquei como varchar tamanho 14. O próximo é idade. Opa, idade. Idade eu deixei como int tamanho 3. E para finalizar aqui, eu coloquei o insta. Beleza? Varchar 50. Beleza.
Aí, galera, olha só, mais uma observação, né, de diferença entre uma ferramenta e outra. Aqui eu estou usando o Champ, e no WAMP, bem aqui, ó, ele aparece esse motor de busca, desculpa, motor de armazenamento, ele está como InnoDB. Vocês provavelmente no WAMP, dependendo da versão, vai aparecer como MySun. Então eu recomendaria utilizar o InnoDB mesmo, tá? Porque ele trabalha com aquela propriedade, para quem está utilizando aí, né, estudando banco de dados, propriedade assídia, atomicidade, que ela garante o quê? Ou ele grava todos os dados, ou ele não grava nada. Então aquilo ali ele é super importante, tá? Ele já traz uma série de benefícios para a gente em relação à utilização do banco de dados. Mando guardar, prontinho. Ele gerou uma tabela para mim, ela aparece aqui no cantinho. Posso expandir, colunas, expando, e ele vai trazer para mim aqui, ó, não necessariamente na mesma ordem. Olha que interessante, né? O nome aparece lá embaixo, o fone apareceu aqui em cima, o ID apareceu no meio. Entretanto, a ordem, ela ficou na ordem que eu criei, tá? Então ficou aqui, ó, do lado de cá, ID, nome, fone, idade, Insta. Então não preciso se preocupar com isso daí nesse momento, tá? E se eu quero fazer um select dentro dessa tabela, para ter uma noção do que tem dentro dela, basta clicar aqui na tabela mesmo. Eu clico em pessoas, ó. Ele faz um select, asterisco from pessoas. E caso tivesse algum registro, ele apareceria para mim aqui. Beleza? Não apareceu nada. Então, significa que não tem nenhum registro gravado até o momento. Então, galera, eu vou deixar isso daqui aberto, até mesmo porque no decorrer da nossa verificação aqui, né, dessa gravação, eu pretendo voltar aqui e fazer algumas verificações, ver se está gravando e tudo mais. E eu vou abrir uma nova aba aqui, que é onde eu vou trabalhar com a parte da programação. Beleza? Então, para programar, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu Explorer, C2 pontos, eu tenho o AMP aqui, e até uma coisa que é interessante eu comentar, que é no AMP, eu vou trabalhar com essa pasta aqui, ó, o AMP64 www. É onde tem os meus projetos, né? Seria o meu diretório raiz, que eu comentei. Já no Champ, é aqui, ó, Champ htdocs. Esse aqui é meu diretório raiz. Então é tudo a partir dele. Não apaguem nada que tem dentro daqui. Eu vou criar um novo projeto, clico com o botão direito, novo, pasta. Qual que é o nome do meu projeto? Contatinhos. Pronto. Todo o meu projeto vai ficar dentro dessa pasta Contatinhos. Para testar o meu projeto, eu vou lá no navegador, localhost, barra contatinhos. O nome da pasta que eu acabei de criar. Enter. Opa, deu um erro. Não, normal. Ele está perguntando, ele está retornando para mim que é index off, ou seja, opa, eu fui lá no servidor, tentei achar uma página chamada index, pode ser index.html, pode ser index.php, independe, e não achei. Por quê? Porque não tem, tá vazia a pasta, eu não criei nada. Isso é uma questão de convenção, tá, pessoal? Então, quando a gente vai trabalhar com linguagem de programação que é voltada à web, isso é uma convenção que os servidores, a primeira página que ele vai tentar abrir para vocês, ela vai ter um nome index. A bateria acabando. Calma aí, deixa eu colocar aqui para gravar. Rapidão. Para carregar. Aí, foi mal, galera. Erro técnico. Então, a primeira página que ele vai tentar achar lá dentro do servidor vai ser uma página index, tá? Pode ser index.html, pode ser index.php. Servidores Windows, eu já vi que ela procura também um default. Isso daí ele vai depender muito de como que está configurado o servidor, mas assim, eu garanto 100%, tá? 100%. Servidores de hospedagem em geral, eles procuram index.html. Ah, não existe. Tem um index.php? Se tiver, ele abre uma dessas daí, tá? Mas seguindo mais ou menos uma certa ordem de prioridade. Você não tem que ter dois index dentro de uma mesma pasta, dentro de um mesmo projeto. Nesse caso, basta que eu tenha um index. Então vamos lá, vamos criar esse index. Venho aqui no Sublime, File, New.
Ou seja, né, novo arquivo, criei um novo arquivo, vou salvar ele lá dentro da pasta do projeto. Save as, champ, htdocs, aqui ele já está aberto, mas vamos lá, ó, c2 pontos, champ, htdocs, contatinhos, e aqui dentro eu crio um index.php. Galera, pode ser HTML, pode ser PHP, só que, levando em consideração que eu posso ter uma possibilidade de utilizar um PHP aqui dentro desse documento, é interessante salvar ele como PHP. Caso eu não precise colocar um PHP aqui, o que provavelmente eu nem vou fazer nesse primeiro momento, eu posso deixar ele com .html. Mas em caso de dúvida, eu recomendo deixar ele como PHP, porque o PHP ele vai rodar HTML, mas o HTML não roda o PHP. Então vamos salvar ele .php. Beleza, tá salvo. E aí, sem criar nada, olha, eu não tenho nada no meu documento, simplesmente ele foi lá na pasta do meu projeto e criou um index.php, que não tem nada nele ainda. Eu venho aqui na minha página e mando atualizar, F5 para atualizar. E olha aí, sumiu o erro. Por quê? Porque agora tem um index. Não, mas não tem nada no index. Mas ele achou um index, né? Então vamos lá. Vou colocar um código básico aqui de HTML. E aí, santo sublime, né? Eu não preciso ficar digitando. Isso aqui é a estrutura básica aí de um HTML. É o mínimo, né? Ele já traz para mim dessa forma. Eu começo a digitar a tag HTML, caso dê algum erro, Ctrl barra de espaço, e ele me dá a opção de preencher isso para mim. Então, meu sistema vai ser o contatinhos. Vou fazer um coraçãozinho aqui, ó. S2. Contatinhos. S2. Vamos ver como que tá ficando isso aqui. Volto lá e atualizo. Opa, peraí, no navegador. Ó, já apareceu alguma coisa para mim aqui, ó. O quê? Um título aqui em cima, ó, que bonitinho, ó. Beleza. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer até umas firulas aqui, já que eu tô gravando mesmo. H1. Fecho H1. Vai ser o meu título. E vou colocar o meu. Mesma coisa que tá no title, eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó, pra ficar bonitinho. Ah, que bonitinho. O que é esse S2 que você tá colocando aqui, Daniel? Isso é um coraçãozinho, olha lá, um coração, olha que bonitinho. Vamos lá. Qualquer coisa, coloca um ícone aí, né? Chama uma imagem. Mas vamos lá, vamos levar a sério agora, ó. Parágrafo. Primeiro item que eu vou colocar, nome. Eu quero mandar um nome para dentro do banco de dados. Pera aí, Daniel, mas você falou que era para deixar tudo minúsculo. Olha, isso aqui, lembrando no HTML, isso é texto, né? Eu posso deixar aí do jeito que eu quiser. Então, eu vou deixar o nome maiúsculo e aí eu, dentro do input, eu tenho que ter uns cuidados. Então, vamos lá. Input. Esse input pode ser type text. O name dele, esse name, ele é muito importante, né? O nome dele vai ser nome, é de acordo com o valor que eu estou gravando. Vou colocar nome. Ah, mas e se eu colocar outro nome aqui? Vai funcionar. Só que se você não lembrar disso daí na hora de manipular lá do outro lado, pode dar problema. E aí, seguindo a mesma lógica que eu trabalhei com o pessoal dentro de sala, vamos pôr um max length aqui, né? Isso aqui, ó, largura máxima de caracteres, porque eu limitei lá no meu banco a 30 caracteres. Se eu deixar aqui aberto e a pessoa digitar 50, vai dar uma mensagem de erro. Aí fala, peraí, mas o sistema não presta, tá dando erro. Né? Então, pelo menos um mínimo de, né, de possibilidades de erro que eu puder filtrar, eu vou tentar filtrar. Beleza. Agora, e eu esqueci de uma coisa, mas eu já vou colocar aqui. Agora eu vou repetir isso daqui, tá? Eu vou copiar ele, vou colar aqui, ó. Tomando muito cuidado, porque a gente costuma colar e esquecer o que a gente vai editar. Então eu vou colocar aqui fone. Lembrando que aqui tem que mudar a propriedade name, tá? Não pode deixar igual, fone. E esse eu coloquei lá no meu banco, tamanho 14. Aqui eu coloquei a idade.
Teve gente que me perguntou, peraí, mas idade não é int? Você tá colocando ele do tipo text? Você não vai colocar ele do tipo number? Eu falei, olha, você pode mandar ele do tipo text, mas se você deixar ele do tipo number, também funciona. Eu vou deixar do tipo text para digitar o valor, mas fica a seu critério, beleza? Idade, tudo minúsculo, né? Os nomes eu vou deixar os nomes todos minúsculos. Tamanho 3 e Insta, Instagram, Instagram. O name dele, eu vou colocar só Insta, para ficar mais fácil, né? Menos coisa para colocar lá do outro lado. E ele eu deixei tamanho 50, tá? Aí, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que eu não posso esquecer de forma alguma, é um form. Por quê? É, para isso daqui, opa, form, para isso daqui rodar, mandar esses parâmetros lá para outra página, que vai ser a página do PHP, para ela manipular esses dados, eu preciso ter um form. Então, eu vou utilizar esse form para fazer essa gravação, tá? Indicar qual que é o método que eu vou usar e qual que vai ser a ação. A ação, ou seja, a action, é para onde eu vou mandar esses parâmetros. Nesse caso, eu vou mandar ele para dentro do gravar.php. Poderia ser outro nome, mas eu vou mandar para o gravar.php. Esse gravar.php nem existe, né? Eu ainda vou criar ele. E o method que eu vou usar, o método que eu vou usar para fazer isso, vai ser o post. O post significa que ele vai mandar isso encapsulado, né? Eu poderia usar o método get ou post. Para envio, eu posso usar get ou post. O get ele passa os parâmetros pela URL. Em um próximo vídeo aí pode ser que a gente trabalhe algo relacionado a isso. Mas o post ele passa tudo encapsulado, então não fica visível. Quando a gente vai trabalhar com coisas que requerem um pouco mais de segurança, como senha, por exemplo, não é interessante eu utilizar o método get, porque ele vai aparecer lá na URL, lá em cima, lá no navegador, a senha do usuário. E eu fecho, né, esse form lá embaixo, onde eu quero colocar tudo isso daqui, beleza? Então seria somente isso. Aí, para que ele faça esse envio, eu vou colocar um HR aqui, que é só uma linhazinha cinza que corta de fora a fora. E embaixo eu coloco um button. Eu posso tanto usar o button do HTML5, quanto usar um input type submit, né? Então eu posso utilizar, eu estou colocando esse button porque ele é um pouco mais enxuto. E aí coloco dentro dele gravar. Escrevi o gravar maiúsculo aqui porque é um texto que aparece dentro do botão. Salvo isso daqui, volto aqui e atualizo. E olha lá, aparece para mim já o formulário para mim preencher, né? Até com alguns dados fictícios aqui que eu já tenho, ó, de outras aulas. Beleza? Tá. Se eu clicar em gravar aqui, ó, preencho ele com qualquer coisa. Manda ele gravar. Not found. O que que tá not found? Ele não encontrou o gravar.php. Ah, mas será que ele passou os parâmetros para lá? Aqui eu não tenho como saber se ele está passando tudo, mas, né, eu teria como, pelo método get, ver se ele está tentando enviar. Então, se por um acaso eu volto aqui, opa, desculpa, volto aqui no meu código e mudo aqui para get, tá? Venho aqui, atualizo, preencho isso aqui. Aqui ele vai aceitar letras, tá? A não ser que você coloque do tipo number. Eu não estou vendo tanta necessidade nesse momento. Pode ser que dê um erro, né? Se a pessoa digitar texto aqui na hora lá de gravar no banco, ele vai dar um erro, né? Pode ser não, ele vai dar um erro. Seria interessante manter o number para isso, mas vamos lá. Gravar. E aí ele passa aqui o parâmetro em cima, ó. Nome, o nome que eu digitei, o e-comercial separa cada item, fone, o fone que eu digitei, e-comercial, idade. Então ele vai passar os valores por aqui. Não necessariamente eu sei se ele não sei que ele está entregando isso lá do outro lado. Então, para mim testar e ver se ele está entregando isso daqui do outro lado, eu vou começar criando aqui um outro, né, uma outra página. Então, File, New, um novo arquivo. Save as, né, salvar como o quê? Eu vou salvar ele como gravar.php. Pronto. Beleza. Agora já existe o gravar.php, mas não tem nada nele. PHP ele começa como?
sinal de menor, interrogação, PHP para indicar que isso daqui é um PHP. Para fechar ele, interrogação, sinal de maior. E tudo que eu coloco aqui dentro, ele vai reconhecer como PHP. Então eu vou começar criando aqui uma variável. Cifrão, né, indica que eu estou começando uma variável. Nome, recebe, né, o igual é uma atribuição. E aí daqui para frente, o que significa isso? Cifrão, underline, post, abro e fecho colchete. E aqui dentro eu informo qual item que eu quero passar. Isso aqui significa que eu vou pegar e mandar para lá pelo método post. Deixa eu voltar para post aqui, né? Beber uma aguinha, né? Então, pelo método post, eu vou mandar para cá, para dentro do gravar PHP, um item que está dentro de nome. Esse valor que eu tenho aqui, ele tem que ser o mesmo valor que vai estar dentro aqui, ó, nome. Então, o que significa isso? Eu estou mandando para cá uma espécie de um JSON, né? Como se fosse um vetor de valores. Então, dentro do valor nome, o que eu tenho? Ele vai e guarda dentro da variável nome. Dentro do item cujo nome dele é fone, o que eu tenho? Então, ele vai guardar cada item desse em uma variável específica. Então, vamos lá. São 4 itens que eu estou passando. E às vezes você pode estar se perguntando, peraí, mas lá no banco você colocou um ID, você não precisa passar o ID? Não, eu não preciso. Por enquanto, eu não estou mexendo em nada no banco. Mas, como o ID é autoincremente, automaticamente ele vai incrementar lá. Eu vou ter que passar um valor nulo para ele. E aí ele reconhece aquele valor nulo e faz um autoincremento lá dentro. Mas eu não preciso passar um valor para ele. Tá? Então, nome, fone, idade e Insta. De cá, seguindo o mesmo padrão que eu tenho lá no meu index. Insta é esse aqui, ó. Isso daqui significa o quê? É o nome que está aqui, ó, dentro da propriedade name. Aqui está a idade, tudo minúsculo, então aqui tem que ser idade. Lá eu tenho fone, então aqui tem que ser fone. Da mesma forma, tem que ser igual, tá, pessoal? Beleza. E aí, para mim verificar se esses valores chegaram aqui, eu vou mandar ele imprimir na tela. O que imprime na tela é o eco, né? Ou eixo, né? Mas geralmente todo mundo que eu vejo na literatura falando fala eco. Então, eco o quê? As minhas variáveis. Cifrão nome. Ou, como diz o Guanabara, né? Dólar, ele fala dólar, eu falo cifrão. Cifrão. Fone. Cifrão. Idade. Cifrão. Insta. Beleza. Salvo isso daqui. Vamos lá fazer o teste, então. Se está passando os parâmetros. Calma aí. Vamos atualizar aqui, né? Não atualizei a página. Preencho isso daqui. Pronto, ele passou os valores. Estão separados por vírgula. Olha só. O primeiro valor, segundo valor, terceiro valor e quarto valor. Chegou. Chegou do lado de cá. Então, os valores eles estão chegando lá. Até às vezes é interessante eu colocar aqui valores mesmo, né? Fone 62 99999 9999. A idade 41 e o Insta eu não tenho nem noção. @Daniel. Acho que é Daniel Gomes. Vamos lá. Olha aí, passou todos os valores, né? Mas por enquanto ele não está gravando nada no banco. Então agora eu vou começar a mexer com a gravação no banco, tá? Eu vou comentar essa linha do eco aqui. Ele é só uma forma de você debugar o código. Então, para ver se está chegando aqui, posso excluir ele, mas vou deixar ele comentado aí. E eu vou fazer essa inserção no banco. E aí, o que eu recomendo para o pessoal? Eu gosto muito desse material aqui, ó. Vocês vão pesquisar no Google. Modelo
CRUD PHP PDO. Dessa forma aqui, ó. Ele vai trazer esse material da DevMedia que eu curto demais, tá? A propósito, DevMedia, ó. Show de bola, parabéns. E aí vocês vão clicar nesse link aqui. O que vocês vão perceber? Ele tem aqui, ó, um CRUD utilizando o PHP PDO. Eu recomendo utilizar o PDO, tá? De outra forma, para fazer isso com uma outra forma, até quem tiver alguma outra ideia pode comentar aí embaixo para a gente trabalhar. Mas eu gosto bastante desse PDO desenvolvido aqui, ó, até. Vamos lá, né? Vamos dar os méritos para quem escreveu esse código aqui. Foi o Ricardo. Cadê o nome dele? Ele colocou até dentro do próprio código, né, o nome dele. Então, o Ricardo tá de parabéns, tá? Muito bom o código. Muito bom mesmo esse CRUDzinho aqui, ó. Tá, depois vocês leiam aí. Mas é muito bom o material dele. E aí, ele tem um insert, utilizando aqui essa API MySQL, mas eu quero usar esse PDO. Então, o que eu preciso? Eu preciso aqui, ó, eu vou copiar aqui do try até aqui. E aí, ô Ricardo, você esqueceu só de fechar uma chave aqui, ó. Mas tá show de bola, tá top esse código dele. Então, só para quem estiver utilizando aí esse código, lembrar que tem que fechar uma chave aqui. Até a primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá. Eu copio esse código dele como um modelo só, venho e jogo aqui. Beleza. Olha lá, o código tá aí. Lembrando que a chave do catch não foi fechada. Então, o que o código dele faz? Ele vai tentar fazer uma conexão com o banco. Essa conexão são essas linhas, seria essa linha aqui, né? A conexão. Mas eu poderia pôr essa conexão externa, no caso de utilizar ela em uma outra página e tal, e referenciar a outra página. Mas por enquanto, eu vou deixar ela aqui mesmo, aqui dentro desse código, tá? Ele vai abrir essa conexão por aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar conectar lá com o meu banco de dados. E o meu banco de dados ele está onde? Qual que é o host do meu banco de dados? Localhost. Eu estou usando local na minha máquina. Se fosse lá na hospedagem, que está lá na Casa do Chapéu, você ia colocar aqui, ó, casadochapéu.com.br, ou então um IP lá né, de onde está esse banco de dados, ia funcionar. Entretanto, aqui eu estou usando ele local. Aí ele pergunta para mim qual que é o meu DB name, né, qual é o meu banco de dados. Esse meu banco de dados, relembrando aí, a gente colocou como contatinhos o nome do banco de dados. E tem que ser exatamente do mesmo jeito que está lá, então não vai funcionar. Aqui, ó, ele pede para mim um username. Eu poderia colocar a variável username aqui, setar um valor para ela e tudo mais, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou colocar ele direto aqui. Isso aí fica até a critério de vocês, eu não sei, eu não estou vendo muita necessidade de eu pegar e jogar dentro de uma variável, eu já jogo ela direto aqui. O utilizador do banco de dados local é root, independente de você estar usando o AMP ou o SHAP. E a senha padrão é null. Não tem senha. Passa um valor nulo aqui, ó. Beleza? Agora o que eu quero? Olha só, eu venho pulo para cá, para esse statement dele aqui, ó. Ele está fazendo o quê? Ele está usando um SQL para inserir valores numa tabela. Mas qual que é a tabela? Aqui vem minha tabela, né? A minha tabela lá é pessoas. Então, insert into pessoas, né? Insira em pessoas os valores. Quais são os valores? Agora, tem uma coisa interessante. Espera aí, mas você não usou o ID em momento algum. Aqui eu já tenho que usar ele, ó. Então, ID, nome, e tudo separado por vírgula, 2 pontos. Fone, 2 pontos. Opa, vírgula, 2 pontos. Idade, vírgula, 2 pontos. Insta. Beleza? Isso daqui tem que estar em conformidade com o que a gente tem lá no nosso banco, senão vai dar problema. Tá tranquilo? Então agora, olha, o primeiro item que eu quero inserir valores nele vai ser o ID. O ID, ele vai receber um valor nulo. Null. Ele vai ser autoincremente, ele vai incrementar lá depois para mim. Tá? Beleza. Próximo. O próximo que eu vou colocar vai ser nome.
o nome, ele vai receber a string nome próximo é fone. Isso. Ele vai receber fone. Idade. Opa. Vai receber a variável idade. E por último, até uma observação. No último não tem vírgula, tá? O último que eu vou guardar é o insta, que vai receber a variável insta. Beleza? Deixa eu dar só uma alinhadinha nisso daqui para mim entender e dar uma olhada se está certo. Geralmente, quando eu passo esses valores aqui, ó, que seriam essas variáveis, eu coloco elas entre aspas. Mas vamos lá, vou deixar sem aspas, vamos ver se vai passar. Tá, e o que, que ele vai fazer? Se ele inserir dentro do banco, ele retorna para mim uma contagem da quantidade de valores que foram afetados lá dentro do meu banco. Geralmente né? É um registro. Caso contrário, ele volta uma mensagem de erro para mim. Vamos lá, salvo isso daqui. Opa, Ctrl S para salvar. Volto aqui no meu sistema, clico em gravar e apareceu um número 1 aqui para mim. Significa que ele afetou um item lá dentro do meu banco. Né? Volto aqui no meu banco de dados. Vou fazer um select aqui dentro. Posso digitar o código aqui em SQL e tal, mas para a gente ganhar tempo, vamos lá. Clico aqui. Pronto, ele atualiza para mim e ele traz para mim o valor do item que foi gravado dentro do banco. Ou seja, pronto, consegui gravar no banco. Já está gravando. Então ele gravou aí, né? O ID, o nome, telefone, a idade e o Insta. Se eu pegar e fizer uma gravação de um novo item, vamos lá, volto aqui. Vou colocar aqui Raquel, é o nome da patroa. Vou deixar aqui um telefone 88888888. Também 41. Raquel. Pronto. Opa. Mando gravar. Volto aqui no banco. Mando fazer um outro select. Olha lá. Gravou no banco. Então, gravando no banco, ele já está, né? Eu vou colocar mais, eu vou tentar fazer o vídeo, continuar ele aqui agora, fazendo pelo menos uma consulta. Tá bom, galera? Para ficar mais complexo, mais completo, né? Vai ficar enorme esse vídeo, mas vamos lá, vamos continuar. Então, beleza. Eu já fiz a inserção, eu já tenho como fazer a inserção, agora eu quero fazer a consulta. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui um novo file, new, vou salvar ele lá, ó, save as, salvar como, vou colocar ele como busca, busca.php. Vamos fazer assim, olha, eu vou deixar um outro botão aqui do lado. Vou deixar um outro botão aqui. Não, vou colocar botão não, vou colocar só um link aqui, tá? Vou colocar um link aqui, ó, href. Vou ficar complicando muito não. É busca.php buscar /a. Opa, pronto. Opa, buscar não, né? Buscar. Né? Buscar. Então ele vai abrir o busca.php para mim quando eu clicar nesse link aqui. Tá certo? Vamos lá, vamos ver se aparece isso aqui lá para mim. Volto aqui no projetinho, atualizo e tem aqui um busca. Quando eu clicar, ele vai abrir para mim aqui o busca.php. Por enquanto não tem nada dentro do busca.php. Isso só para mim ter uma forma de busca. Depois eu poderia criar um botão para fazer isso daqui. Então, tenho como colocar um ícone, uma lupinha para ele fazer essa busca. Eu geralmente coloco uma lupinha para ele pesquisar por nome e tudo mais. Mas vamos lá. Eu quero simplesmente que ele chame o busca para mim. E dentro do busca, o que eu vou implementar? Vou lá no código do Ricardo
da DevMedia. Vamos descer aqui, ó. Ele tem update, delete, né? Vamos utilizar um pouco o nosso inglês. E tenho aqui, ó, o select. Esse select está sem conexão. Ou eu posso repetir a conexão, ou eu posso criar uma conexão e falar, vamos utilizar essa conexão em todos os documentos. Inclusive, eu vou fazer isso. Vamos fazer um teste. Olha só. Eu vou criar um arquivo novo e vou colocar essa conexão externa. Vamos lá. File, New, File, Save As. Vou colocar ele como conecta.php. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha conexão. Dentro do conecta.php, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter esse item dessa página. Somente essa linha aqui, ó. Posso usar até as duas, tá? Copiar as duas. Ele vai usar as duas para todos. Então, eu venho aqui no meu conecta e coloco essas duas linhas aqui, ó. Salvo. Agora eu vou vir aqui para corrigir o problema que eu vou ter aqui dentro do meu inserir. E bem em cima de tudo aqui, ó, eu vou falar o quê? Require deixa eu ver como que funciona isso aqui. Eu tenho que atribuir? Eu não lembro a sintaxe. Vamos lá, vou testar. Requirence conecta.php. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Me deu um branco aqui agora. Vou trocar isso aqui. Deixa eu ver se vai funcionar dessa forma aqui. Salvo ele. Vou tentar gravar um outro item lá. Então vamos lá, volto aqui. Quero gravar, sei lá, Maria. A Maria tem um telefone 62 77777 hífen 7777. Pronto. A idade dela é 28 anos. E o Instagram dela é @Maria. Gravar. Deu um erro. Então eu não preciso dessa atribuição. Vamos ver se é só isso. Vamos lá. É a preguiça de pesquisar, né? Mas eu acho que tá faltando alguma coisa aqui que eu não lembro. Vamos lá. Gravar. Opa, afetou um. Vamos ver se ele gravou mesmo. Gravou. Então eu não preciso da atribuição, tá, galera? Vamos lá. Voltando aqui no código. Require conecta PHP. Agora, sempre que eu precisar de uma conexão, eu vou usar o quê? Eu vou chamar isso aqui. Falar, olha, eu preciso da conexão. Aqui no busca, por exemplo, PHP. Opa. Primeira coisa que eu faço, eu preciso de uma conexão. Pronto, já tenho a conexão criada com o banco. É a mesma conexão, os dados não mudaram. E aí eu vou pegar o código lá do Ricardo agora, que ele faz o quê? Que ele faz um select. Esse aqui, ó. Somente isso daqui. Olha o tanque é curto. Então o que eu quero? Eu quero que ele selecione para mim. Nesse caso, eu quero que ele pegue todos os valores, tá? Ele vai pegar todos os valores onde? Na tabela pessoas. Beleza? Então ele vai lá dentro da tabela pessoas, vai procurar para mim, selecionar todos os valores. Aí ele retorna para mim. Isso daqui ele vai funcionar como se fosse um array, um vetor. Então ele vai lá, pega a primeira tupla, volta, pega a segunda e por aí vai. Eu quero que ele retorne para mim aqui, ó, o ID, que vai ser dentro de ID do jeitinho que está no banco. Aqui tem que estar do jeitinho que está no banco. Esse vetor aqui, ó, cifrão linha, ele está criando um vetor com tudo que ele vai buscando de dentro do banco. Então eu quero que ele traz para mim o nome. Vou pôr um pipe aqui, isso aqui é só texto, nome.
outro pipe aqui. Depois eu vou tratar isso aqui, tá, galera? Ainda dentro desse vídeo eu quero tratar isso aqui, deixar um pouquinho mais bonito. Então eu tenho lá nome, fone. Ele vai buscar por dentro de fone, né? Aqui eu coloco um outro pipe. O que mais que eu tenho lá? Idade. Tá dentro de idade. E, para finalizar, Insta, que vai estar dentro de Insta. Beleza? Isso daqui é um quebra de linha, né, do HTML. Então, não tem nenhum segredo, eu acredito, para quem esteja assistindo, meus alunos aí, não tem segredo isso daqui, né? Não sei se tem outras pessoas que vão assistir, mas se tiver, é isso daí. Tá, e aí eu volto aqui no meu projeto. Clico em busca. O que que ele fez? Ele foi lá no banco, trouxe o primeiro item, o nome, o telefone, idade e o Insta. Poxa, eu não separei o Insta aqui com o Pipe, mas também eu vou deixar isso melhor agora. Eu vou tentar melhorar um pouquinho essa carinha aí. Não faz muita diferença, não. Mas, vamos lá, deixa eu colocar esse Pipe aqui. Salvo ele aqui. Mando atualizar. Pronto. Então apareceu aqui, ó, o Pipe separando o Insta. Beleza? Tá, mas isso daqui não fica legal desse jeito. Então agora, né, o céu é o limite aí, ó. Vamos supor que vocês, pra galera que fez o HTML aí, o HTML5, o CSS. Ah, deixa eu dar uma esticada aqui na perna. Vamos lá. Muito tempo sentado. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso implementar aqui, ó, HTML dentro desse PHP. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero que isso daí apareça para mim dentro de uma tabela. Antes de entrar no vetor, aqui fora mesmo, o que que eu quero? Eu vou criar aqui uma tabela do HTML. Para isso, eu preciso do echo. Tá? Então, eu vou chamar echo e aqui dentro das aspas eu posso inserir HTML. Então, table, criei uma tabela. Dentro dessa tabela, eu vou ter uma linha tr. Dentro dessa linha, eu vou ter td, uma coluna. Essa coluna, ela vai ter o item ID dentro dela. São 5 itens, né? Então, eu vou ter o ID aqui. Vou ter o nome aqui. Fone. Idade. E nesse aqui eu vou ter o Insta. Beleza? Agora eu fecho essa linha. Essa TR minha aqui, eu fecho ela, ó. Barra TR. Eu não vou fechar a tabela aqui, porque eu quero que ele faça um trabalhozinho dinâmico aqui para mim. Que trabalho é esse? Deixa eu jogar esse aqui para baixo, que eu vou reaproveitar ele. Quero que ele faça o seguinte. Ele vai abrir uma outra linha aqui para mim. Então, vai ser uma TR. E dentro dessa TR, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma TD, né, uma coluna, barra TD. Dentro dessa coluna aqui, eu quero que ele retorne para mim, olha, isso daqui, ó, que é o quê? O valor do meu vetor correspondente ao ID. Beleza. A mesma coisa eu quero para nome, deixa eu pegar e colar logo tudo aqui, né? Então, para nome, para fone, para idade, e para
Insta. Opa, só até aqui, tá, galera? Para Insta. Qualquer coisa, dá uma pausa aí na tela para entender o que eu fiz aqui. Vamos lá. Isso daqui eu posso manter, esse quebra de linha aqui, ó. Posso manter nada, não vou manter ele não. Vamos lá. Na verdade, eu tô ficando doido aqui, porque eu não tenho que manter nada. Esse aqui eu vou pôr ele aqui. Vai ser fechando o TR. Opa, contra barra não. Barra normal. E aí, eu posso fechar a minha tabela. Desculpa, viajando aqui. Posso fechar minha tabela aqui, ó. Do lado de fora. Fora do laço. Eco. E aqui eu fecho a tabela, tá? Então, barra table. Para ficar mais visível, vamos fazer assim, eu vou colocar uma borda nessa tabela aqui. Depois eu posso mudar isso daí, né? Então, border igual a 1. Galera, uma coisa, olha só. Quando eu vou trabalhar com atributos dentro do eco do HTML, eu não preciso colocar aspa. Se eu colocar uma aspa aqui dentro, ele vai conflitar, olha, muda a cor de tudo. Mesmo que eu feche ela aqui, ó. Por quê? Porque ele vai conflitar com essa daqui. Então, se eu, por um acaso, precisar usar uma aspa aqui, em vez de usar a aspa, eu uso a aspa simples ou apóstrofo, né? Então, eu vou usar aspa simples ou apóstrofo. Vamos lá, vou deixar desse jeito. Vamos ver como está rodando. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Vou mandar atualizar. E olha só, ficou um pouquinho mais amigável, né? Ficou mais bonitinho. Ó. Aparece aqui o ID, aparece o nome, fone, tudo certinho. Isso aqui vocês podem centralizar depois, trabalhar o tamanho da tabela, da coluna, inserir aqui um bootstrap que com certeza vai ficar muito show de bola se vocês colocarem um bootstrap dentro disso daqui. Tá tudo bem? Só mais um item antes de fechar o vídeo, porque aí eu vou fechar o vídeo e vou subir ele, porque já são 11h11. Eu fiquei mais de uma hora aqui fazendo essa gravação. Vamos lá, só mais um item que eu acho que é legal fazer. Vamos supor que eu quero zebrar essa tabela aqui, ó. Uma linha de uma cor, outra linha de outra cor. Sempre que eu faço esse código, eu faço ele de uma forma diferente. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu vou pensar aqui. Eu vou criar uma variável aqui em cima chamada cor e eu vou atribuir um valor para ela. Um hexadecimal. Eu vou colocar um cinza claro aqui. Depois vocês podem colocar o que vocês quiserem. Vou deixar aqui, ó, C, C e C. Pode ser 3 dígitos em hexadecimal. Pode ser 6 dígitos. Lembrando que é o RGB. Ou eu posso colocar a cor em inglês também. Beleza? Então vamos lá. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Então isso aqui é um cinza. Eu quero que ele comece com cinza, mas na verdade a primeira tupla minha aqui ela vai aparecer branca. Como que eu faço isso? Aqui dentro eu faço o seguinte, ó, dentro do laço, hein? Eu coloco assim, if, né? Se a variável cor. Calma aí. Deixa eu ver primeiro, vou comentar isso aqui. Vamos lá. Vamos ver se a variável cor vai funcionar aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó, bg color. Isso é tudo no improviso. Bg color o quê? Variável cor, cifrão cor. Tá com cinza. Vem aqui, atualizo. Opa, pintou tudo de cinza. Não, mas eu não quero tudo cinza, eu quero zebrado. Tá, então, se cor for igual a. Aqui eu posso usar aspas normal, tá? Se a cor for igual a cerquilha C, 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 o que que eu quero? A variável cor recebe cerquilha FFF, que é branco. Vamos lá, deixa eu entender aqui. Então, se a cor for igual a cinza, a cor recebe branco. É o C, né? Caso contrário, cor recebe cinza.
Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá. Opa, tem um erro aqui. Tem mesmo. Eu escrevi errado. Mesmo assim, tem uma chave aqui errada, hein? Esse é aquele momento onde você fala assim: e agora, José? Mas vamos lá, eu vou achar esse erro. Ah, tá. Nossa, que coisa boba. Ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. Pronto. Então, olha só. Se eu fizer um novo registro aqui. Tem hora que a gente dá um apagão, assim, na hora de achar um ponto e vírgula, né? Um maldito ponto e vírgula. Caso eu faça um novo registro, o que, que tem que acontecer? Ele tem que aparecer aqui como 4 e na cor cinza. Então vamos lá, vamos ver se isso vai funcionar. É Paula 66666 6666. Ela tem 78 anos. Mas pode? Por que não? Paula. Gravar. Pronto, gravou um. Volto aqui. Clico em buscar. Olha lá, ficou zebradinho. Então isso aí é o que a gente fala que a linguagem de programação que roda do lado do servidor, ela deixa o sistema mais dinâmico, né? Não é estático. Então ele vai trabalhar para mim. Beleza, galera? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou parando o vídeo por aqui. O que, que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tentar compactar esses arquivos, postar ele e deixar na descrição. Tudo, inclusive eu vou gerar um dump do banco de dados, tá? Deixa eu gerar esse dump do banco de dados primeiro no vídeo, que eu acho que ele também é interessante. Como que eu faço para gerar esse dump? Exportar. Inclusive ele está indo com populado, né? Vou eliminar esses registros. Deixa eu fazer um teste. Não, se bem que não. Vou eliminar não. Vou deixar. São valores fictícios, né? Não tem nada lá pessoal. Então eu vou mandar exportar ele. Exportar. Eu vou colocar ele dentro lá da pasta do projeto, que é C2 pontos. Champ. htdocs. Contatinhos. E ele vai chamar pessoas.sql. Salvar. Beleza. Salvei. Já que eu estou fazendo isso, deixa eu ensinar como que vocês vão fazer aí para recuperar isso. Na hora de pegar e executar ele, caso queiram reutilizar esse banco meu, vocês vão vir aqui, ó, selecionar o contatinhos, né? Eu estou deletando ele, vocês não vão fazer isso. Operações, e isso aqui é o medo de todo mundo que mexe com banco, ó. Apagar base de dados, dropar o banco de dados, drop. E ele ainda pergunta, olha só, está prestes a destruir uma base de dados completa, realmente deseja executar o drop database? Ok. Pronto, ferrou. Ferrou, gente. Por quê? Porque se você vier aqui agora e atualizar o F5, deu erro. Se eu mandar gravar, deu erro. Acabou. Ferrou com o banco. Tá. Mas aí o que vocês vão fazer daí? Caso tenham interesse, tá? Eu vou deixar ele aí na descrição. Vou tentar postar um link aí na descrição para vocês baixarem esse arquivo. Vocês dentro aqui do PHP mais de mim vão criar um novo banco de dados. Da primeira vez eu cliquei aqui, ó, agora eu posso clicar aqui. Tá vendo? Vai para o mesmo lugar. O banco de dados é o contatinhos. Eu uso o TF8.
Opa, o TF8 General CI. Pronto, criei. Agora, eu vou pegar, ele tá usando ele, né? Tá até marcadinho aqui, ó. Dá pra ver que tem uma sombra. Aqui, tem uma sombra aqui, ó, falando que eu tô utilizando ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou importar. Clico em importar, escolho o meu arquivo, vou lá dentro do C2 pontos, no caso de vocês, onde tiver o arquivo, né? Que eu vou compartilhar. C2 pontos, cadê, gente? Tô ficando louco. HTDocs, contatinhos, e eu pego aqui o meu pessoas.sql, abrir, vou lá embaixo e mando importar. Correu. Se eu expando ele aqui de novo, expando ele aqui, clico em pessoas para ele pegar e mostrar para mim, olha lá, os dados está lá. Então eu recuperei minha base de dados, porque eu criei um backup dele. Esse backup em banco de dados a gente chama de dump. Acho até bonito, né? Chamar de dump. Então eu tenho esse backup aí. No sistema, se eu voltar aqui agora e clicar no busca, olha lá. Tá funcionando. Então é isso aí, galera. Vou finalizando por aqui. Vou postar tudo agora, tá? Vai demorar um pouquinho aí para aparecer para vocês, mas eu vou postar agora. Compartilhem e lembra de dar o joinha, me seguir, dar o like. Por mais que isso aqui não é uma fonte de renda, né? Eu não ganho dinheiro com isso daqui até hoje, eu nem tenho seguidor para isso. E aproveita e copia o Guanabara aí também. Vamos pedir para ele pegar e participar de uma palestra nossa. Sou fã do cara. Quando eu crescer, eu vou ser igual ele. Então é isso aí, galera. Até mais e bons trabalhos. Fui!